que diz o versículo 21 de Mateus 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Pode ocupar o seu lugar. Uma coisa interessante, o que acontece aqui em Mateus capítulo 16. Uma coisa muito interessante, porque o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, é o nosso coração. O nosso maior campo de batalha é o nosso coração, a nossa mente. E uma coisa interessante é a compaixão. Jesus, ele ensinou a termos compaixão. E nós, muitas vezes, nós sentimos isso. Quando nós passamos, por exemplo, na rua, nós vemos ali um mendigo necessitado, carente, e quando ele estende a mão, você vê ele naquela situação deplorável, de um verdadeiro farrapo humano. Nós que fazemos esse trabalho na rua, nós deparamos muito com esse tipo de pessoas, e quando nós olhamos para aquelas pessoas, nós sentimos compaixão. Quando nós vemos alguém passando fome, alguém passando necessidade, nós olhamos para aquela situação e nós sentimos compaixão daquela pessoa, daquele mendigo, daquela pessoa que está passando necessidade. E Jesus, ele é um exemplo de compaixão. Jesus, ele é um exemplo de compaixão. Uma vez Jesus, ele estava pregando, ensinando a sua palavra. De repente sentiu compaixão daquele povo que estava ali ouvindo as suas mensagens. E Jesus então, ele multiplica os pães para que aquele povo pudesse comer, se alimentar, ir embora para suas casas e não desfalecer no caminho, como o texto bíblico diz. Então Jesus, ele agiu de compaixão ao multiplicar os pães para aquela grande multidão que estava ali. Se você pegar o capítulo 5 do livro de Lucas, você vai ver que ali aparece um leproso para Jesus, e ele diz assim para Jesus: olha, se queres me purificar, então eu poderei ficar livre. E Jesus olhou para aquele leproso e diz assim: olha, eu quero, seja livre. E imediatamente aquele leproso ficou curado. Já no capítulo 7 nós deparamos com a viúva de Naim. Jesus, ele está entrando na cidade de Naim, e quando Jesus está entrando nessa cidade, uma viúva que já tinha sepultado o marido, agora o único filho estava num caixão, indo para o cemitério que ficava fora da cidade. Só que quando aquele cortejo fúnebre está saindo, Jesus está entrando, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela viúva e ressuscitou aquele moço, tocou naquele moço e fez aquele moço voltar à vida. Jesus, ele conta no capítulo 10 a história do bom samaritano. Um homem havia sido apedrejado, roubado, espancado e deixado quase morto à beira do caminho. Passou o sacerdote, passou o levita, e ninguém ajudou. Mas o bom samaritano, o samaritano que ia de viagem por aquele caminho,
sentiu compaixão daquele homem que estava quase morrendo, à beira do caminho, estendeu a mão para aquele homem e ajudou aquele homem, socorreu aquele homem. Então, Jesus, ele nos ensinou a compaixão. Jesus, ele ensina isso, e ele diz que esse é um sentimento que nós devemos ter dentro de nós: a compaixão, o amor ao próximo. Então, Jesus, ele nos ensina a compaixão, mas nessa passagem, olha só que coisa interessante, o versículo 22, Pedro fala assim, Jesus, ele está falando que ele ia morrer, que ele ia ser perseguido, que ele ia ser preso, que os fariseus iriam persegui-lo, que ele ia morrer na cruz do Calvário, que ele ia ser crucificado, morto, melhor dizendo, no túmulo. E Pedro, ouvindo aquela história de Jesus de sofrimento, no versículo 22, Pedro falou assim: mestre, tem compaixão de ti, tenha compaixão de ti. Pedro olha para Jesus e fala para Jesus ter compaixão dele, porque afinal Jesus sempre ensinou os discípulos a compaixão. O ministério de Jesus foi formado de compaixão. As curas, os milagres que Jesus realizou foi feito através da compaixão que Jesus sentiu pela pessoa do outro lado. E agora esse homem diz assim: tem compaixão de ti, e Jesus repreende ele. Jesus olha para ele e fala assim para ele: arreda-te daqui, Satanás, arreda-te daqui. Enquanto Pedro estava apenas pedindo que Jesus tivesse compaixão dele. Mas qual a lição que nós tiramos aqui? Qual é o ensinamento que Jesus está nos dando aqui? Jesus, ele nos ensina que eu tenho que ter compaixão de todo mundo, menos de mim. Sabia disso? Jesus, ele me ensina que eu preciso ter compaixão do irmão Zé Carlos, do irmão Marquinho, do irmão Eduardo. Eu tenho que ter compaixão de todo mundo, menos de mim. Isso se chama comiseração. Jesus ensina a eu não ter compaixão de mim, porque quando eu passo a ter compaixão de mim, então eu fico derrotado, eu fico por baixo, a minha fé para de agir, e aí eu vivo naquele estado de comiseração. Quando eu ajo assim, com compaixão de mim, então eu não consigo realizar aquilo que eu preciso realizar. Eu fico esperando pelas pessoas fazerem por mim. Você está conseguindo entender o que é alto? Quando eu fico esperando alguém fazer por mim, tadinho de mim, eu não sou ninguém. Eu não posso fazer isso. É ou não é? Você fica aceitando as migalhas das pessoas quando você tem compaixão de você. Não, porque eu sou doente mesmo, eu não posso. Eu não vou na igreja porque eu tenho depressão. Eu não saio para a rua porque eu tenho síndrome do pânico. Então a pessoa, ela fica tendo compaixão dela, ela fica com dó dela, ela fica com comiseração, esperando alguém fazer alguma coisa por ela, quando ela mesma tinha que fazer alguma coisa por ela. Tadinho de mim, porque eu sou feinho, sabe o que é? Eu não vou conseguir passar naquela empresa porque fulano estudou mais do que eu estudei só em colégio público. Porque aquela vaga não é pra mim. Eu sou pobrezinho. Porque eu ando de carrinho velho. Porque eu só ando de ônibus. Então a pessoa fica tendo compaixão dela, e isso impede ela de avançar, de vencer na vida, porque ela vai ficar com a comiseração. Tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não posso, eu não sou ninguém, eu sou pequenininho, o que eu vou fazer, eu não sou ninguém. E Jesus, ele reprova esse tipo de atitude. Ele ensina eu ter compaixão do próximo, mas eu não posso ter compaixão de mim. Eu não posso ter compaixão de mim. Jesus, ele tinha uma missão aqui nessa terra, e ele tinha que cumprir essa missão. Por isso, quando ele viu Pedro tentando fazer ele desistir dessa missão, ou seja, não, o Senhor não vai passar por isso não.
Quando ele viu Pedro tentando fazer ele desistir da missão a qual ele foi chamado, Jesus olhou para Pedro e viu que não era Pedro que estava ali. Era o diabo tentando fazer Jesus desistir do chamado dele. E às vezes nós temos uma missão, nós temos um chamado por Deus na nossa vida, mas nós ficamos: eu não sou ninguém, eu não posso fazer isso, tadinho de mim, quem sou eu para fazer tal coisa? E o diabo, ele vai soprando no seu ouvido alguma coisa e ele vai fazendo você desistir. É ou não é? Você tem um sonho na sua vida, o sonho que você tem é realizar alguma coisa, abrir uma empresa, abrir um negócio próprio, abrir alguma coisa, mas o inimigo fica soprando no seu ouvido: você não pode, você vai ter que trabalhar de funcionário o resto da vida. Ontem eu ouvi uma história absurda. Ontem o meu cunhado me contou uma história, mas tão absurda, que eu me revoltei só de ouvir ele contar aquela história. Ontem eu passei pela casa dele e eu vi que ele colocou piso. Eu falei: puxa, ficou bonito o piso aí que você colocou no quintal inteiro. Eu falei: foi o seu irmão que colocou? Porque eu sei que o irmão dele é pedreiro. Ele falou: não, é o seguinte, deixa eu explicar para você. Na verdade, quem colocou foi o meu irmão. Mas meu irmão, ele trabalha para um pedreiro. Ele começou a trabalhar pedreiro porque ele tem medo de pegar as coisas, de fazer, assumir uma responsabilidade. Então ele trabalha para esse pedreiro. Então ele trabalha como servente de pedreiro. Só que o pedreiro está tocando uma obra, não sei onde, foi ele que foi aqui. Pensa só, eu fiquei revoltado só de ouvir a história. Bom, ele trabalhou de empregado pro cara porque ele não tinha coragem de assumir uma responsabilidade que foi ele mesmo que fez. Não, eu não posso colocar esse piso porque eu não tenho a responsabilidade para fazer. O outro pegou, passou para ele como funcionário, não colocou a mão no serviço, ganhou dinheiro em cima dele. E quem acabou fazendo o serviço foi ele mesmo, porque ele disse que ele não tinha responsabilidade para fazer aquele serviço. Ele estava com medo de fazer o serviço. Então você vê, isso é algo que eu não posso, eu não consigo fazer. Mas por fim, ele acabou fazendo para o outro receber apenas o dia do servente de pedreiro. Então, quando eu ouvi aquela história, eu fiquei revoltado com aquela história. Eu falei: tá vendo? É isso que o diabo faz na cabeça da pessoa. Você não pode, você não consegue, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir desenvolver tal projeto, você não vai conseguir fazer tal coisa. Por quê? Porque o inimigo, ele fica soprando na sua mente uma coisa que você sabe, uma coisa que você é capaz, que você tem capacidade, que você consegue fazer, mas muitas vezes você prefere trabalhar de empregado porque você tem medo de assumir uma responsabilidade. Olha que coisa. Por isso eu digo para você que a nossa mente é o nosso maior campo de batalha que existe. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. E nossa mente é se travada uma batalha constantemente. Todos os dias o inimigo, ele sopra uma coisa na sua mente para fazer você parar, para você não continuar, para você não vencer, para você ser um derrotado. Olha que coisa interessante. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, logo no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós lemos uma história que acontece no livro de Gênesis. E por não entender, por não compreender, ou muitas vezes, por não ter uma revelação do Espírito Santo na nossa vida, nós interpretamos a história de forma errada. Nós acabamos interpretando a história de forma errada. O livro de Gênesis, ele é um livro simbólico. Assim como nós temos o livro do Apocalipse,
que aparecem muitas figuras, que aparecem muitas simbologias. O livro de Gênesis também é um livro simbólico, é um livro figurativo e também um livro prático. Há coisas que são práticas, há coisas que são proféticas, há coisas que são simbólicas. Por isso nós precisamos da revelação do Espírito Santo para entender e compreender a palavra de Deus. Agora veja bem, preste atenção em uma coisa que eu vou te ensinar no livro de Gênesis, que nunca ninguém te ensinou, nunca ninguém te falou. E a partir de hoje a sua mente vai abrir para você compreender, porque o sistema religioso mentiu para você até o dia de hoje para te enganar. Mas hoje você vai entender o que é uma mente. Quando o diabo trabalha na mente de uma pessoa, o que o diabo faz na mente de uma pessoa. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós encontramos a história de uma serpente que conversa com Eva. E aí, essa serpente, ela sai do meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa serpente, ela vem com Eva. Ora, vamos dizer todos juntos. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Disse a serpente: certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando nós lemos esse capítulo 3, o que você imagina aqui? Vamos tentar entrar na história, vamos tentar fazer um filme aqui. Você imagina uma árvore plantada no meio do jardim, com frutos proibidos, não autorizados por Deus para comer. E aí desce aqui uma cobra, uma serpente, e começa a conversar com Eva. E uma coisa muito interessante, que Eva, ela ouve a serpente e não corre. E uma outra coisa interessante é que animal não fala. Cobra não fala, e não existe nenhum animal que fala. Apenas o papagaio que repete aquilo que você fala, porém sem consciência do que você está dizendo. Então cobra não fala, serpente não fala. Serpente não conversa com o ser humano. Então, se uma serpente fosse conversar com Eva, ela ia ficar dando trela para a serpente. Conversar com a serpente. Imagina, você está lá no meio do jardim, aparece uma serpente. Bom dia, Mário, tudo bem? O que você faz, irmão? Você vai dar bom dia para ela? Fala sério, você sai correndo clamando o sangue de Jesus. É ou não é? Bom dia, irmã Luísa. Já pensou? A senhora que mora lá no sítio, apareceu uma cobra lá no sítio conversando com a senhora? Sabe por quê? Porque a tradução da Bíblia para serpente é Nahash. Nahash é a tradução para serpente. Lehash é a tradução para consciência humana. Então o texto original é: a consciência humana era mais sagaz do que qualquer animal que existia dentro do Éden. E a consciência humana disse para a mulher, não é a serpente, a consciência disse assim para ela: ora, Deus disse que não pode comer de todo o fruto que tem aí? Ela disse: não, nós podemos comer de todos, apenas de um. Então veja bem, a nossa mente é um campo de batalha.
Irmão, você tem que ser inteligente. Não apareceu nenhuma cobra falando com Eva e conversando com Eva. Pelo amor de Deus, isso é o que o sistema religioso ensina. Mas você é mais inteligente do que o sistema religioso. Eva estava ali, de repente ela começou a conversar consigo mesmo. E a nossa mente, ela é muito perigosa e muito sagaz. Sabe por quê? Quantos de vocês já não se pegou conversando com você mesmo? Hã? Quantos de vocês aqui e alguém chegou indo sozinho embora, dirigindo o carro e pensando: não é possível, o pastor Fábio tá louco. Conversando com você mesmo: esse pastor é maluco, eu sabia que eu não deveria ter vindo nessa igreja. O irmão, a irmã. Então você começa a conversar com você mesmo. Puxa vida, o pastor Fábio ensinou a gente que Natal não existe, que Natal foi implantado pela Igreja Católica. Puxa vida, não, mas eu não concordo com o pastor Fábio. Afinal, a gente está comemorando só o nascimento de Jesus. Ou seja, a sua mente começa a conversar com você, fazendo você errar, fazendo você pecar. Uma pessoa que caiu em adultério, ela não simplesmente adulterou, irmão. Uma pessoa, antes dela cometer adultério, primeira coisa, ela teve que ter uma conversa com a pessoa com quem ela adulterou. E para ter essa conversa, primeiramente nasceu alguma coisa na mente. É ou não é? A mente chegou e falou assim: você é casado, mas puxa, olha, sua mulher não liga muito para você. Sua mulher tá fria. Olha essa, que bonita, linda. Não é pecado não. Salomão tinha 1000, Abraão teve 4, Davi teve um monte de mulher. Pega ela, não é pecado não. Vai lá e pega essa mulher. Aí o camarada, ouvindo a mente dele, o que ele faz? Ele começa uma conversa, cai em adultério. E aí ele vai falar: a mente é terrível. O nosso maior campo de batalha acontece na nossa mente. Em tudo, e não é só espiritual. Na nossa mente acontece o maior campo de batalha que existe. Então não é agora não. Coloca pra gente Apocalipse 20, versículo 2, para você ver que não é serpente, que não era uma cobrinha, um animal que Deus criou, mas era a própria consciência, a própria voz no subconsciente da pessoa conversando com Eva, convencendo Eva de que ela poderia estar errada. Olha aí, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? Quem que é a antiga serpente? Então não é uma cobrinha, um animal, uma animária, não. Você precisa ser inteligente para você entender isso, que não se trata de uma cobra conversando lá, e nem de um animal que foi possuído pelo diabo, não, que o diabo não possui animal. É a voz no subconsciente de ela dizendo: pode comer. E também não é Lilith, como diz o livro de Zoar, né? Então veja bem, Eva, ela estava ali, de repente, o que é sagaz? Quem é sagaz? O diabo é sagaz. Ele vem e fala na mente da Eva, fala assim: olha Eva, é o seguinte, come. E Eva começou a pensar: puxa, não, mas eu não devo comer. Mas come. E aquele subconsciente da pessoa, é aquela voz que você fica conversando com ela quando você vai pecar. Não é? Só tô na igreja, mas só no ano, só na virada do ano mesmo eu posso tomar um pouquinho de champanhe. Pastor não sabe de nada. Não é pecado. Você não está falando nada, mas você está conversando com seu subconsciente. É esse mesmo que Eva conversou, é essa serpente aí. Não é o bichinho que rasteja na terra, não. Não é o bichinho que rasteja pela terra. Porque se você pegar a punição da serpente, você vai ver que ela recebeu uma punição de rastejar o seu ventre sobre a terra e comer o pó da terra. A cobra não come pó, a cobra come animais.
É o diabo que come o pó da terra. Por quê? A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó voltaríamos. Eclesiastes capítulo 3 diz que o animal também é pó e ao pó ele volta. Então quando uma pessoa faz uma oferenda para ele lá na encruzilhada, é aquilo que ele vai ter que comer. É aquele sangue, é aquele pó. Porque a comida celestial, espiritual, que ele tinha no reino de Deus, agora ele não tem mais. O que ele tinha no reino celeste de Deus acabou. Agora o que sobrou para ele é pó. É a galinha preta que vira pó, é o bode que vira pó, seja lá o que for que oferecer para ele, que é pó, porque do pó veio e ao pó torna. Qualquer um que lê o livro de bruxaria São Cipriano sabe disso, que as oferendas é o pó da terra. E essa voz convenceu Eva de que ela podia comer do fruto. Então uma coisa muito interessante, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Eva não conversou com uma serpente, Eva conversou com seu subconsciente, aquela vozinha que o diabo sopra no seu coração também, quando ele fala assim: pode tomar, isso aí não é pecado não. Nem tudo que o pastor fala é certo. Jesus transformou a água em vinho, só que ele não pegou a tradução correta. Ele não sabe o que é oínos e o que é egeneto, que João Ferreira de Almeida traduziu tudo por vinho, embora exista o oínos e o egeneto. Por isso eu digo para você que a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Efésios, coloca para mim, capítulo 6 do livro de Efésios. Olha que coisa interessante. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é... A nossa luta não é contra a carne e... Então preste atenção. O texto não está dizendo ser humano. O texto está dizendo que não é contra carne nem sangue. É tudo aquilo que tem sangue, é tudo aquilo que tem carne, é tudo aquilo que tem vida. Então a nossa luta não é contra o ser humano, mas a nossa luta também não é contra os animais. A nossa luta não é contra a serpente. A nossa luta não é contra esse mundo físico, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes desse mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. O que é potestade, irmão? O que é potestade? Meu Deus, potestade não é um anjo, potestade não é um demônio, potestade não é uma divindade. Potestade é uma vontade do diabo estabelecida na vida da pessoa. É aquilo que aconteceu no Éden. O que Eva enfrentou não foi um bichinho, foi uma vontade, uma coisa mental, um subconsciente. Isso que é potestade. Mas ensinaram você que potestade é anjos, é demônios. Isso não, se tiver dicionário, põe no dicionário aí, irmão Rodrigo auxilia ele aí. Coloca aí potestade, vamos ver, coloca no Google aí, potestade no dicionário, e nós vamos entender o que é potestade. Você vai ver que não é anjo, não é demônio. Potestade, lá em cima, atributo, o santo que manda e impõe a sua vontade, poder, potência, força. É uma coisa imposta, não é demônio, não é anjo, mas é uma coisa imposta para aquela pessoa. É uma vontade do diabo que foi estabelecida aonde? Na vida, no subconsciente da pessoa. Por isso que o nosso maior campo de batalha, pode voltar em Efésios, é a nossa mente. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo para você hoje. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente, é a nossa cabeça. E tem pessoas que não conseguiam
lutar com essa guerra que é travada na mente todos os dias, ficaram loucos, doidos. Quantas pessoas que você não conheceu, que eram pessoas normais, de repente a pessoa fica maluca. Por quê? Porque na nossa mente é travada um campo de batalha todos os dias. Todos os dias a nossa mente trava um campo de batalha. Por exemplo, um filho não volta à escola, o carro quebrou no meio do caminho, você liga para ele, o celular acabou a bateria, você fica desesperado. Meu Deus, o que aconteceu? Onde que será que está? A sua mente começa a criar uma guerra dentro de você e você fica preocupado, solta o intestino, você vai pro banheiro, sua frio. A hora que você vê o filho na rota, dá aquele alívio, graças a Deus. Por quê? Porque a mente é um campo de batalha. Os pais que estão aqui sabem o que eu estou falando, não é, irmã Raimundo? Não é? Quando essa Renatinha ia para balada, a senhora ficava como, hein? Doida. Meu Deus, ai, aonde que ela estava? Na casa da amiga. Mas a mente, ai meu Deus do céu, ai Jesus, a hora que entra na porta, graças a Deus. Por quê? Porque a mente é um campo de batalha. Todos os dias é assim. Se trava essa batalha todos os dias na nossa mente. Por isso que o texto diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se é luta, então nós temos que se armar. Mas como nós vamos nos armar? Vamos lá? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10. Coloca para nós. Então entenda, nós estamos falando de uma consciência no nosso subconsciente que fala conosco, que todos os dias fala para a gente errar, assim como o Espírito Santo fala também no nosso coração. Fala ou não fala? Quando você vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala no teu coração: não faz isso. Ele não impede, mas ele fala: não faz isso, que isso é errado, hein? É errado, você está fazendo errado. Você não casou ainda, você está querendo virar o zoinho, por quê? Isso é fornicação. Não faz isso. Não fuma esse cigarro, joga fora essa maconha, não faz. O Espírito Santo vai falando no nosso coração e a gente sabe que é o Espírito Santo, mas a outra vozinha vem e fala assim para você: ó, faz, pode fazer. Isso aí é coisa de homem, isso é lei, isso aí, Jesus perdoa. A vozinha vai falando no seu coração, vai fazendo você errar. Olha aí a gente tem que vir aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 10, vamos ler todos a partir do versículo 3. Diz assim: porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. Preste atenção. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Espirituais. Versículo 5: derribando raciocínios e todo baluarte que se é contra o que? Aonde que é? Você vê que é na mente, é o nosso raciocínio, é a nossa cabeça. A guerra é na cabeça. Você vê o que o apóstolo Paulo está dizendo? A gente usa essas armas para quê? Para derrubar toda a coluna, toda a barreira que se ergue contra o raciocínio lógico que Deus nos deu na nossa mente, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus que foi plantado aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Ou seja, essa guerra é na cabeça. Essa guerra é no nosso subconsciente. Todos os dias nós lutamos com esse consciente. Por isso que Jesus falou da autocompaixão. A guerra é no nosso subconsciente. Por isso que o apóstolo Pedro, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo anda ao derredor, bramando a quem ele possa tragar. O que significa ser sóbrio, irmão? O que é ser sóbrio?
é estar consciente, é estar com a sua mente ligada. É isso que é ser sóbrio. Por quê? Porque é na mente. Uma pessoa que não está sóbria, o que acontece? Ela perde a batalha. Sóbrio espiritual. Mas eu vou usar o físico. Uma pessoa que bebe, por exemplo, ela bebe, ela perdeu a sobriedade, ela perdeu o controle da mente. Não é? Diz que quando ela bebe, ela não pode dirigir, não pode operar máquinas. Por quê? Ela não está apta. As pessoas que beberam, causaram acidentes de trânsito, mataram vidas. Imagina uma pessoa que não está sóbria espiritual, está bêbada espiritualmente, bêbada, sem noção espiritual, ela não consegue lutar. Ela vive de acordo com o que o sistema religioso colocou para ela, porém ela não consegue entender, ela não consegue compreender. O diabo vem dentro da cabeça dela, faz uma guerra, faz um rodemoinho. É por isso que outrora ela está na igreja, outrora ela está no mundo, outrora ela está na igreja, outrora ela está lá fora. Uma hora ela está forte, outra hora ela está lá fora. Por quê? Porque uma guerra constante acontece na cabeça dela. Lá no livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo foi tentar Jesus no deserto. E eu fico imaginando como o diabo foi tentar Jesus no deserto. Ele apareceu fisicamente para Jesus? Ou ele falou na mente de Jesus? Porque o texto diz assim, que após Jesus ter jejuado 40 dias, após ele ter jejuado 40 dias, então o diabo disse, o texto é assim, só para você ter ideia, após ele ter jejuado 40 dias, o diabo disse, transforme essas pedras em pães e coma. Não acontece com a gente quando a gente está jejuando também? O irmão Leandro fez assim, agora eu entrei na dúvida, será que ele jejum mesmo? Quando entra em jejum, irmão, o diabo vem e fala para você, olha o ovinho cozido aí, ó. Você que gosta de ovo cozido. Você acha que ele aparece para você na sua frente? Opa, eu sou o diabo, estou aqui, come esse negócio. Não. Você está jejuando, você está ali naquele momento, está mais jejuando. O ano inteiro, ninguém chamou você para um churrasco. Liga um irmão lá e fala assim, vamos para o churrasco. É o que aconteceu com Jesus. Jesus falou assim para Pedro, arreda-te daqui, Satanás. Arreda-te daqui. Não é? O ano inteiro, aquela seca. Liga um irmão e fala assim, vai ter um churrasquinho aqui, irmão. Não, isso aqui eu estou sem carro, eu busco. Olha, é terrível, irmão. Aconteceu mais ou menos isso com Jesus. O diabo falou assim, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Ora, o Filho de Deus sabia muito bem, porque lá no céu ele tinha certeza, ele conheceu Jesus lá, ó, antes dele ser expulso. Ele sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus, mas ele tentou, ó, se colar, colou. Transforma essas pedras em pães. Então ele foi tentando Jesus, até que Jesus pegou e repreendeu ele. Jesus repreendeu o diabo e ele fugiu. Então, o que eu quero dizer para você, o diabo, ele usa a autocompaixão. Ele usa a autocompaixão. Mas tudo depende de você. É um direito de escolha. O diabo, o subconsciente, mais uma vez eu vou falar para você, não uma cobrinha, serpente, não a cobra, não a serpente, mas nós lemos no livro do Apocalipse, o diabo, a antiga serpente. Ele chegou para Eva e falou assim, você não vai morrer se você comer, coma, é bom, pode comer que você não morre. Eva tinha uma escolha, tinha. Ela podia falar assim, não, mas ela cedeu. Muitos cedem. Na hora que você vai pecar, você sabe que está errado. Na hora que você vai fazer uma coisinha, você sabe que está errado. Mas muitas vezes você acaba cedendo.
Então quando você está cedendo, saiba que você está cedendo para o diabo. É para ele, não é para um animal, não é para carne, não é para sangue, não é para irmão, não é para tio, não é para primo. Quando você cede aquela voz no seu subconsciente, você está cedendo para o diabo. É ele que está falando para você: faz isso. Ninguém está vendo. Seu pai não está aqui, sua mãe não está, seu marido não está, sua esposa não está. Faz. Depois eu ensino você a contar uma mentirinha. E ele é tão terrível. Ele é tão terrível porque ele faz. Olha aqui se não é subconsciente. Veja se não é subconsciente. Não vem falar para mim que é serpente, não. Que é uma cobrinha, não. Olha que se não é subconsciente. Faz. Depois a gente vai arquitetar o que você vai falar. Ele já fica inventando uma mentira. Sabe o que é? Fala que o carro quebrou e que você não achou a peça em tal lugar e que não sei. Você já fica arquitetando a resposta dentro da mente. Por isso que quando nós lemos lá em Gênesis, não é Nahash, e sim Lehash, diz que o Lehash, o subconsciente, é a sua mente, ela é a mais sagaz. Ele é mais sagaz do que todos os animais selváticos. Olha para você ver como que a nossa mente é sagaz mesmo. Porque você peca, ele fica ainda bolando uma mentira para você ir se justificando. Vai mentindo, vai justificando. Não é? Vai fazendo isso, vai falando aquilo. Ele vai arquitetando na mente. E aí tem um ditado que a mentira está curta. É verdade. Uma hora a mentira vem à tona. Eu costumo dizer que quem fala a verdade não precisa ter boa memória, mas quem mente tem uma boa memória, porque ele tem que arquitetar a mentira o resto da vida. E pior que tem gente que mente tanto que a mentira passa para ele sendo uma verdade. Conta-se uma história de um homem que mentia muito. Ele era muito mentiroso. Um dia ele entrou no bar e começou a mentir que ele tinha comprado uma Ferrari. Eu comprei uma Ferrari, a Ferrari é assim e tal. Você precisa de ver quando acelera, o gosto, um gosto. E ele mentia com tanta convicção que até ele passava a acreditar na verdade dele, na mentira dele. A mentira dava a verdade para ele. Aí ele saiu lá fora do bar, a Ferrari não estava lá, ele chamou a polícia. Roubaram minha Ferrari. Você vê o que é a mente da pessoa? Então cuidado com essa voz que vem falar para você. Autocompaixão, comiseração, autopiedade, e aquela vozinha dizendo assim para você: faça isso, faça aquilo. E você sabe que é errado. Quando isso acontecer, o que você tem que fazer? Jesus falou para Pedro: arreda-te daqui, Satanás. Arreda-te daqui. Eu te repreendo. Olha só. Então quando começar a falar para você, fala assim: sai daqui em nome de Jesus. Eu te repreendo, está amarrado em nome de Jesus. Aquela vozinha que faz você errar, que faz você pecar. Então, tá chegando aí virada do ano. Aquela vozinha vai chegar para você, vai falar assim: ó, bebe mesmo. Depois você pede perdão, Jesus perdoa. Você pega e fala assim: arreda-te daqui, sai daqui em nome de Jesus. Pega aquela mulher mesmo, pode trair sua esposa, ela não vai ficar sabendo, ninguém vai contar. Não conta, guarda segredo. Fala assim para aquela vozinha: sai daqui, arreda-te daqui em nome de Jesus. Arreda-te daqui. Repreende essas coisas do diabo. Sabia? O diabo, ele trabalha na mente da pessoa de tal forma que ele faz marido achar que a mulher está traindo. Ele faz a mulher achar que o marido está traindo. É terrível. Terrível. Isso é terrível. O camarada não dorme. Segue a mulher dia e noite porque tem a vozinha falando na mente dele. A vozinha: sua mulher está te traindo. Seu marido tem outra. O cara compra um perfume novo ou ganha de alguém.
Até perfume está usando. Olha, não usava perfume. E aquilo fica martelando na cabeça da pessoa. Olha, comprou uma roupa nova, penteou o cabelo, nunca penteou o cabelo para você. Essa vozinha é terrível, irmão. Essa é a serpente. Essa vozinha é a serpente do Éden que falou na cabeça da Eva. É isso aí que é a serpente. Olha, agora tá penteando o cabelo. Nunca vi só não se arrumar desse jeito. Tá usando até avanço no subaco. Assim, fala. Fica brava. Nunca cortou as unhas, cortando as unhas agora. Olha, limpou as unhas, cortou as unhas. Aí tá me cheirando mal. E a pessoa não dorme. A mente é terrível. A mente é terrível. Eu já conversei com pessoas que tinha que tomar remédio pra dormir. Rola pra lá, rola pra cá, não consegue parar de pensar. Ai meu Deus, não consigo parar de pensar. Já é 3 da manhã. Ai meu Deus, não consigo. É 10h35. Meu Deus, não consigo parar de pensar. Já é 4 horas. É a serpente, isso daí é a serpente. Ela é terrível, ela fala na sua cabeça. Você perde o sono, você não dorme. Tem gente que deixa de comer, fica doente, até colocar em prática o que é a serpente. Não a serpente animal, mas a serpente, o diabo, aquela que fala no seu subconsciente, faz isso. Casar pra quê? Deixa de ser besta. Come o bolo antes da hora, antes que outro venha e come. Depois você casa. Tem gente assim, aí vai lá, comete fornicação, peca, Deus fica triste, o diabo, ganhei de novo. Aí a pessoa faz um voto, agora eu não vou mais, não, agora você vai ver, eu não vou, agora só quando casar, só quando casar. Daqui a pouco o diabo fala, faz, olha lá como sua namorada tá linda, tá bonita. Depois que casa não acontece essas coisas, né? Olha lá, a pessoa vai cede de novo, vai cedendo. Larga do teu marido não faz mais nada. Olha lá aquele lá no serviço que está dando bola para você. Olha como ele é bonzinho. É bonzinho até casar. Casa para você ver. Assim. Quantos divórcios não aconteceu assim? E isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Sabia disso? Camarada feio acha que é o galã, porque a mocinha 20 anos mais nova no serviço está dando mó pra ele, não sabe que é o diabo que tá usando. Aí se sente o galã, começa a olhar pra mulher, começa a ver os defeitos. Ele não tem defeito, ele é perfeito, lindo, maravilhoso. Só Deus sabe a luta que a mulher tem. Aí a mocinha mais nova no serviço, o que começa a dar mole, porque o diabo bombagira usando. E ele se sente. Aí a vozinha vem na mente dele: sua mulher é ruim. Sua mulher, você vê a família dela, todo mundo é assim. A mãe, a irmã, a tia, a avó. Parece que a avó teve 3 maridos, 3 morreram, 2 se matou, o outro teve um infarto. Você vai ser o próximo. Você quer isso para sua vida? Você é novo ainda. A vida é curta demais, você tem que viver a vida. Larga dela. A outra lá, bonita, jovem, mulher maravilhosa, olha a conversa dela. Conversa saudável. Sua mulher não conversa desse jeito com você. Você viu? Ela trouxe até um lanche para você. Ela ri, ela dá risada quando você fala. Sua mulher só anda de cara fechada, de mal com a vida. Olha aí, você quer isso para sua vida? A vozinha falando. O cara casa, sabe o que acontece? O cara chora depois, hein? Falei aqui na igreja que aconteceu isso aqui com uma pessoa que veio que não é da nossa igreja aqui, ele veio que pediu oração aqui pra mim, porque a mulher dele não tava mais querendo ele. Eu falei: irmão, quantos anos vocês estão juntos? Não, mas deixa eu explicar, não é a minha primeira
mulher, pastor, é minha segunda. É. Ah, minha mulher não quer mais saber de mais nada, não quer mais saber de mim. Essa daí é mais nova, tem 29, o cara tem quase 60. É uma coisa assim. Tive um filho com ela, agora essa mulher tá acabando comigo, não sei o que. O cara ganhava bem aqui em Valinhos, serviço bom. Um dia ele tá fazendo evangelismo na rua. Fazendo evangelismo na rua, né? Ele tava lá na UPA, ele tava lá no ponto de ônibus. Eu falei, irmão, você que andava com um caminhonete a diesel. Você vê, né, pastor? Mulher tirou tudo, andando de ônibus. Tirou tudo. Eu falei, tá vendo, seu trouxa? Vai! Se tivesse que a sua mulher, não tinha acontecido isso. Tava andando de caminhonete. Não tava aqui tarde pelo ônibus, de chuva. Debaixo de chuva. Ainda veio pedir carona. Ah, não posso não. Meu Deus, esse tipo de pessoa você não pode nem se envolver. Se envolve, você pega a luta pra você. Sabia? Deus está provando um camarada, você vai querer ajudar ele a aliviar a prova? Você ele mandou a prova? Um dia ele veio aqui, eu até falei na escola bíblica, eu falei, esse camarada não vem mais aqui. O cara veio. Chegou aqui na frente. Ora pra mim, voltei com a minha mulher. Glória a Deus, né? O cara voltou com a mulher. Mas não era aquela dele, a outra, a mais nova. Eu falei, irmão, mas a sua mulher não é essa daí. A sua e outra, nem separar, ele separou. Ora pra mim, pastor, tô com impotência. Falou desse jeito pra mim orar que ele tava com impotência. O cara com 60 anos, com uma mulher de 30, vem falar pra mim orar que ele tava com impotência. Eu falei, mas de jeito nenhum, Deus vai matar nós dois aqui. Eu falei, mas não vou não, morra sozinho, falei pra ele. E saiu daqui, falei, não volta mais. Falei, escola bíblica. De manhã eu falei isso. À noite o cara tava aqui. Falei, ó, irmão, até falei que você não vinha mais aqui, você tava aqui, ó. Aí, tem umas coisas que não saem da nossa vida, não é? E eu já falei pra ele. E eu não, irmão, não tô aqui pra ficar passando a mão em ninguém, não. Eu falei pra ele, falei, a tua mulher não é essa daí não. Tua mulher tá lá na tua casa, lá, ó. Na primeira casa lá, cuidando dos teus filhos. Aquela é a tua mulher. Essa daí é a cobra. Essa daí é a serpente. Essa daí vai acabar com a tua vida. E tá acabando. E aí depois a pessoa se mata, tira a vida, se suicida. Por quê? Porque ouviu a voz da serpente. Que você possa pegar essa mensagem e colocar no teu coração. E quero dizer uma coisa para você: não dê mais ouvido à voz do pecado. Essa voz do pecado que vem falando para você pecar é a antiga serpente, o diabo, não a cobrinha, aquela que fala no seu subconsciente, como falou no subconsciente de Eva, que não foi uma cobra que apareceu para Eva, mas foi o subconsciente dela. Por isso eu digo que o livro de Gênesis é um livro simbólico, e nós aprendemos aqui já Gênesis 1. Nós aprendemos aqui as simbologias de Gênesis 1. Então, é melhor você ouvir a verdade do que sofrer o resto da vida. É melhor você ouvir a verdade do que você sofrer o resto da vida. Então, não aceite que ninguém tenha pena de você. Não aceite que ninguém convença você a fazer as coisas erradas. Não aceite que ninguém venha fazer você errar. Nós estamos numa guerra. E nessa batalha, você decide se você quer usar as armas espirituais de Deus, como nós lemos, que elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Quando você usa essa arma poderosa em Deus, você vence. Jesus usou, e ele venceu o diabo. E você também pode usar, porque ela está disponível para você. É repreender. Tá? Primeira coisa é olhar para você. Você não é bonitão não. Aquela mulher não está dando boi para você porque você é bonitão. Você é feio pra caramba. E aquilo ali é o diabo que está convencendo você. Uma outra coisa, você é uma pessoa que pode fazer o que você quer fazer. Você é uma pessoa que tem capacidade de abrir a sua empresa, de abrir o seu negócio. Alguém que disse que não ia dar certo, não é de Deus. Porque você pode vir aqui, você pode falar assim: olha, ninguém acreditou em mim, a minha família não acreditou em mim, meu esposo não acreditou em mim, a minha esposa não acreditou em mim, o meu pastor não acreditou em mim, mas o meu Deus acredita em mim.
Meu Deus acredita em mim. Então coloque isso de convicção dentro do seu coração e você vai ser um vencedor. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado pela tua palavra. Ensina-nos a não errar, ensina-nos a não pecar, que o teu Espírito Santo possa descer sobre a nossa vida e nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, abrir a nossa visão para esse mundo espiritual, pois hoje nós temos o inimigo ao nosso redor bramando a quem ele possa tragar. Por isso, ajuda-nos a manter a nossa mente sóbria, a sermos vigilantes, para que nesse último dia, meu Pai, no dia desse grande confronto, possamos ser vencedores e saber dizer não para a antiga serpente, saber falar: arreda-te daqui, Satanás. Eu sei, meu Deus, que se eu fizer isso, eu vou ter uma recompensa muito boa, e essa é o meu galardão. Por isso o Senhor diz: prepara-te, guarda, cuida da tua coroa, para que